Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje, o episódio 51. E a gente está muito feliz porque eu quero dar aqui agora em primeira mão essa notícia para você que está aí com a gente, que assiste o nosso canal, que compartilha os vídeos. Nós conquistamos aí, né, hoje a monetização do canal do YouTube. Então, isso é um feito extraordinário. Pouquíssimas pessoas conseguem isso. E a gente está super feliz. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que nós começamos há quase um ano atrás. E a gente agradece demais, porque a gente não faz nada só. O propósito aqui desse canal é ajudar a outra mulher que está do outro lado a acreditar mais em si, a despertar o seu próprio poder. Mas, ao mesmo tempo, vocês que assistem aí também me ajudam a acreditar, né, no meu potencial, no potencial da nossa equipe aqui que faz o Elas Têm Poder Podcast. E por isso, a gente está aqui muito feliz hoje. E trouxemos uma mulher também super poderosa, uma convidada incrível, sabe? Que faz um trabalho espetacular na área da fisioterapia. Só que não é uma fisioterapia comum. É uma fisioterapia aí super especial, integrativa. E é a Jeanice Santos. Ela vai conversar com a gente hoje aqui sobre regulação, né? Regulação neurológica, eu esqueci aqui. Autorregulação. Autorregulação. Como ela faz esse trabalho, como ajuda as pessoas a estarem mais presentes, a estarem mais conscientes, a estarem mais tranquilas para realizar todo o potencial que essas pessoas têm para entregar no mundo. Então, seja muito bem-vinda, Jeanice. Eu estou super feliz. Assim, hoje, num dia onde a gente está comemorando esse feito, né, essa conquista tão interessante. Você é uma mulher que ajuda também tantas outras pessoas, né? Inclusive a mim, né? Já passei aí por um atendimento com você. Então, estou muito feliz. Fique à vontade, a casa é sua, para você se apresentar, falar para as pessoas aí quem é a Jeanice e por que a Jeanice hoje, fisioterapeuta, trabalha nessa linha integrativa. Então, Franci Carme, muito obrigada por o convite. Eu quero parabenizar pelo feito do canal. E você sabe que você é uma mulher que me desperta uma admiração muito grande, que, inclusive, algumas falas, quando eu vou fazer, eu lembro de você e eu penso, nossa, Franci Carme, e para mim você é sinônimo de autoconfiança. Que bom, obrigada. Você é uma mulher incrível também. Obrigada pelo convite. Então, antes de qualquer coisa, a Jeanice é filha do seu Francisco e da dona Rosa, é a 13ª filha dessa família. Então, grande. assim, quando eu lembro disso, às vezes eu comento com alguma amiga e eu digo o seguinte, imagina a pessoa parir 13 filhos, quando você chega no 13º, você não planejou. É mais uma, né? Mas só que essa uma veio especial, né? Exato. E aí a gente começa a trazer muitas informações, porque são muitos irmãos para estarem te empurrando, né, para frente, para estarem te corrigindo, te dando orientação, e eu abracei isso. Eu era um tanto rebelde, né, porque era informação demais, eu não dava conta de elaborar tanta ordem para mim. Mas, brincadeiras à parte. Então, assim, eu comecei muito cedo nesse contexto de busca. Eu lembro que, com 12 anos de idade, eu já tinha essa percepção de buscar coisas diferentes. Eu morei na zona rural até os 9 anos. Então, com 12 anos, eu já conseguia ver tem algo diferente aqui. E aí você não entende muito o que é. Naquela época não tinha muita informação como nós temos hoje. E a gente vai montando. E com 15 anos, eu lembro, aqui em Teresina teve um grupo. Era um grupo de autoconhecimento que trabalhava muito essa questão do autoentendimento, só que eu achava incrível. Foi uma amiga que me convidou, e eu com 15 anos, e aí, para eu participar desse grupo, eu tinha que levar uma autorização da minha mãe. E aí eu queria tanto, e eu falsifiquei a assinatura da minha mãe. Mas, por um bom motivo, por um né? bom motivo. Foi algo maior do que eu, enfim. Mas aí, quando chegou num determinado momento, eu não conseguia alcançar, porque, né, tinham experiências que realmente eu não dei conta, e aí eu me afastei. Mas eu peguei muita coisa interessante. Eu acho que foi o meu primeiro contato, foi esse aí. E aí, uma coisa vai puxando outra. Casei muito cedo também. Meu primeiro casamento, tive duas filhas. A minha filha mais velha nasceu com 2 síndromes neurológicas, então ela viveu 8 anos. E foi uma grande lição para mim. Eu não estava preparada para cuidar
de uma criança, né, especial. E eu entreguei o que eu tinha para entregar. Sim. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 19, 20 anos, que eu casei com 17. Eita, foi mãe com 19. 19 anos. Então, veio esse presente para mim. E quando passou tudo, eu olhei, nossa, parece que foi assim, um furacão que passou na sua vida, porque nesse período, meu pai faleceu, né? E aí, com um mês, ela faleceu. Ela tinha que idade? Ela tinha 8 anos. 8 anos. Então, assim, eu não imaginava que ela fosse falecer. Nesse período, eu já estava separada. Então, eu já estava entrando num outro relacionamento, né? Eu já tinha entrado, na realidade, em outro relacionamento. E eu estava grávida quando ela faleceu. Quando eu engravidei, foi bem difícil também, porque eu não estava programando engravidar. Sim. Então, eu pensei, nossa, eu estou grávida, como é que eu vou cuidar da minha filha? Nessa época, eu não trabalhava, eu ainda não tinha terminado o ensino médio, né? Então, assim, foi muito desafio. Mas aí, tudo isso, né, foi me impulsionando. E aí, chegou uma hora que eu decidi, eu digo, essa gravidez, ela tem uma história para mim. Então, quando eu estava com 8 meses de grávida, né, a minha filha morreu. Então, a sua primeira filha. A primeira filha, né? Aí ficou a Moema, né? Era a Maíra e a Moema ficou a Moema. Então, para mim, foi o momento que Deus falou comigo com muita profundidade. Eu vou tirar, né? Mas antes eu vou lhe dar outro. Sim. Não vai substituir, mas vai amenizar a sua dor. Foi isso que eu entendi. Então, eu sempre olhei para isso dessa forma, né? Eu precisava aprender. Eu acredito que uma criança que vem de uma forma especial, que fica 8 anos, sabe? Que ela não sabe dizer se dói onde dói, ela não manifesta nada, e que você tem que aprender a interpretar os gestos, as reações. Eu acho que é a missão da mãe. É missão da mãe, é função da mãe, é função da família. Sim. Hoje eu vejo isso, mas no período foi muito difícil para mim. E aí a minha alma foi aquietando a partir desse período, né, que ela faleceu. Então, eu comecei a questionar muitas coisas. E aí eu casei novamente, né, tive um menino, hoje ele está com 23 anos. E foi totalmente diferente. Foi, né, foi uma relação que eu vivi 21 anos, quase 22 anos. E aí separei também. Foi turbulenta, não tem como separar. Por mais que você tenha maturidade, você vive aquele luto. E aí, tudo isso, eu vim fazer, né, concluir faculdade. Depois que já no segundo casamento, eu concluí a faculdade de fisioterapia, eu já tinha 30 anos. Né? Então, para mim foi melhor, porque eu já tinha maturidade, eu tinha foco, eu sabia o que eu quero, era para lá que eu queria ir, e eu entendi que eu não queria fazer a fisioterapia tradicional. Né? Eu olhava... logo eu comecei a estagiar muito cedo. Então, para mim, era o espaço que eu tinha. Eu viajava, fazia minhas formações, era o espaço que eu tinha para praticar. Então, de 5 anos de faculdade, eu acho que eu estagiei 4 anos. Então, quando eu cheguei na prática clínica, né, no estágio obrigatório, então, para mim, foi bem tranquilo. Foi tranquilo, né? E eu já sabia o que eu queria. Então, eu fiz um planejamento, e a estrutura que eu trouxe para mim foi exatamente o que eu tinha na minha cabeça. E aí, a partir daí, eu entrei como uma sócia, a partir daí eu fui me desenhando, fiquei 15 anos numa sociedade como fisioterapeuta, e eu comecei a perceber muitas coisas desses 15 anos. Alguns pacientes, por exemplo, chegavam para mim com dores específicas, porque quem procura fisioterapeuta é porque está sentindo dor. Mas eram dores que alguns se curavam, que ficavam bons imediatamente, outros demoravam, outros se arrastavam. E o perfil do meu paciente era aquele perfil que escolhia para fazer um trabalho preventivo, não era para curador. E quando chegava a esses, eles me chamavam muita atenção, porque eu comecei a me perguntar, por que não melhora? Por que não fica bom? E aí eu entendi que tinha um componente pessoal. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse componente pessoal, que isso veio com uma formação que eu fiz em tecido conjuntivo. Inclusive, eu tenho uma especialização em fisioterapia manipulativa, né, em terapia manual, que a base é tecido conjuntivo. O objeto de trabalho é o tecido conjuntivo. Então, a gente adentra muito no contexto celular. Para eu entender uma disfunção física, uma macrodisfunção, eu tenho que entender o que está acontecendo dentro da célula.
E essa formação foi, assim, maravilhosa. Ela me abriu um campo, assim, muito grande. E aí eu fui enxergando que existiam outras possibilidades. Eu tive várias referências também nessa área. Eu lembro que minha primeira formação eu fiz com um fisioterapeuta francês. Essa formação foi muito cara. E já era um senhorzinho, um vovozinho. Ele foi um dos primeiros que lançou... né, fisioterapia dentro desse contexto manipulativo, de tecido conjuntivo, falando de fáscias. E foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de ser atendida por ele. Então, eu senti o contato, eu senti a intensidade. E tudo começou realmente dessa inquietação. E aí a gente vai, ao longo do tempo, percebendo, o paciente ele tem uma responsabilidade, mas que responsabilidade é essa? E aí eu fui buscar muitas informações a respeito de comportamento. Eu comecei a adentrar comportamento. Eu estudava e eu começava a olhar para os meus pacientes de uma forma diferente. E eu comunicava isso para eles. Então, eles foram acompanhando essa minha transformação. E aí, quando eu comecei a aprofundar um pouco mais, eu comecei a observar que não só o comportamento, ele interferia no processo, né, da doença, né? Da melhoria ou da não melhoria do quadro. E aí eu comecei a adentrar sobre a questão emocional mais específica. E nessa questão emocional, eu tenho uma experiência que eu sempre cito ela. Eu recebi um homem lá no consultório e ele chegou com um quadro de dor. Ele veio encaminhado por um outro paciente meu, que esse paciente era médico. Ele chegou com um quadro de dor muito intenso. E ele já estava com um mês. Ele estava tomando morfina, ele estava tomando tramal, enfim. E ele não conseguia dormir, não conseguia ficar em pé. Era dor constantemente, era muita dor. Ele chegou no consultório muito irritado. E aí eu olhei para ele, eu fiquei assim, né, na consulta, eu fiquei assim 20 minutos olhando para ele, em silêncio, e ele falando e eu olhando. E aí eu peguei algo. Eu disse, ok, eu tenho como lhe ajudar. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o laser, né? Aí eu conversei com ele, expliquei que tinha um componente emocional muito forte. A mãe tinha falecido, tinha pouco tempo, e ele estava nesse dilema. Eu liguei o laser, né, na região cervical, especificamente no nervo vago, no posicionamento do nervo vago. E aí eu comecei chamando ele para repetir: eu me amo, eu me aceito, eu me valido, eu me apoio, eu me aprovo. Ele ficou 1 hora comigo fazendo isso. Só que com 10 minutos eu desliguei o laser, mas eu deixei o laser lá. E aí, quando terminou, ele disse, nossa, eu estou 80% melhor. Às vezes essa questão... Às vezes não, sempre, né? Sempre tem a esse questão componente emocional, ela realmente causa muito, vamos dizer, desequilíbrio, né, no nosso sistema. Exatamente. Não é isso? E aí... antes da gente continuar, né, a história aí das suas práticas, eu também queria perguntar, por que você escolheu a fisioterapia? Teve influência da situação da sua filha, que eu acredito que você andou muito em fisioterapeutas, né, com ela, porque essas crianças sempre precisam de muitos tratamentos e tudo. A fisioterapia, você acredita que essa escolha tem a ver com o que você vivenciou com a sua filha, ou não tem nada a ver? Então, porque às vezes para a gente escolher algo para fazer na vida profissionalmente, geralmente, ou tem uma influência de um pai, de uma mãe que quer que às vezes o filho seja médico, seja não sei o quê, né? Ou então a gente tem algum dom, gosta já de trabalhar, né? De curar, de pegar nas pessoas, sei lá, de fazer alguma coisa. Ou por alguma situação que a gente vivenciou e, enfim, viu aquela necessidade e chamou a atenção para... Sim, olha só, tudo tem a ver, né? Tem tudo a ver. Mas, assim, do ponto de vista, eu vou escolher fisioterapia porque minha filha... Não teve essa decisão assim. Mas teve o contexto. Hoje, quando eu olho para o meu mapa de nascimento, que tem muito número 6, que é amor universal. Sim. Então, isso também faz com que eu insira, né, esse contexto nessa decisão. Sim. Tem a ver com minha filha, porque eu vivia aqueles cenários e eu olhava... Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de cuidar. Então, assim, é um contexto. Isso. Na realidade, não é um fato isolado. Isso, a gente tem... a gente é direcionada de alguma forma. Vai com uma teia, né? Exatamente, vai tecendo esse contexto aí. E aí, voltando pro rapaz lá, que estava com... Então, assim,
3 atendimentos, e aí eu treinei, eu digo, olha, começa a fazer isso à noite, antes de você dormir. No 3º atendimento, ele chegou, ele disse, eu estou zerado. Olha aí. E o tanto que é importante. E aí, agora eu vou logo deixar a primeira lição aqui, que sempre a gente tira uns insights da conversa com a convidada. Então, você que está aí vendo, né, assistindo aqui agora o podcast, esse episódio. Muitas vezes, quando a gente... às vezes, as pessoas negligenciam muito essa questão do autoconhecimento. Ah, isso é bobagem, eu tenho mais o que fazer. Tem muita gente que é muito prático, muito racional, né? Diz assim, não tenho tempo para perder com isso, não. E tal. Então, assim, às vezes aquela dor crônica que você tem, ou, sei lá, aquela dificuldade que você tem para ir para frente na vida, né? Para realizar algum projeto que você nunca realizou. Muitas vezes está lá... totalmente relacionado. O ponto X da questão ali é algo emocional que você não viu. Então, como é interessante, né? E até lhe parabenizar pelo profissional de saúde que expande essa consciência. Sim. Né? Que está muito além do físico, sim, né? Da técnica lá, sim, somente a técnica. Sim. Porque hoje a própria ciência também já fala, né? Que nós somos muito além do que esse corpo aqui físico. E o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, seja quem for da área da saúde, que não tiver essa questão, né, de entender esse olhar de expandir mais a consciência e olhar para outra pessoa que está ali na frente como alguém muito, né, muito mais completo, muito mais integrado aí do que só, eu estou com dor aqui no pulso, tá aqui, passa esse remédio. Estou com dor no quadril. Então, é muito legal e eu fico super feliz de encontrar médicos, né, fisioterapeutas, enfim, pessoas que hoje já têm essa visão, porque a gente se sente até, você falou que seu número é o 6 do amor universal, a gente se sente mais acolhido, né? A gente se sente mais seguro até para dizer, não, ela vai cuidar de mim e realmente é uma pessoa que está querendo me ajudar. Sim. Não é isso? Exatamente. E aí, quando a gente traz essa questão da patologia, né, da doença em si, é muito importante lembrar que toda doença ela acontece mediante uma desregulação do nosso corpo. Sim. E aí o processo de autorregulação do nosso sistema nervoso autônomo, né? O que é isso? O sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. E aí o simpático ele é responsável por nos manter numa posição de enfrentamento e de fuga. É quando ele entende que a gente precisa ser protegida. O parasimpático, ele é o contrário. Ele é quando a gente precisa fazer, né, retomar a função de uma forma equilibrada, né, reorganizar a nossa homeostase, trazer a nossa homeostase, esse equilíbrio, que é a integração de todas as funções dos nossos órgãos, de todas as nossas glândulas, de todas as nossas células, essa comunicação efetiva. E como é que isso entra, né, é alterado? Por exemplo, alguém que está muito no simpático, que a gente chama de simpático-mimética, é uma pessoa que ela está com um nível de cortisol e adrenalina muito elevado. Sim. E aí ela não consegue dormir, a função intestinal é alterada, o coração tem a frequência alterada, a pressão arterial, a frequência respiratória é alterada. Hoje eu recebi uma no consultório, né, que ela nem respirava direito. Então, assim... E a pessoa não consegue ter essa percepção. Ela não consegue sentir, ela está muito no mental. Ela está muito, o tempo inteiro, trazendo ferramentas de autodefesa, uma comunicação de autodefesa. Ela está o tempo inteiro dizendo para os seus órgãos, eu estou em perigo. E aí você vive nessa situação de um perigo iminente e você vai ter um comportamento... Você vai entrar num contexto de trazer uma doença, desenvolver uma doença. Então, quando você ativa, né, o parasimpático, você entra nesse equilíbrio. E aí, o que acontece? É reorganizada toda a pressão arterial, frequência respiratória, função renal, a peristalse, né? E aí, o que acontece? Você recupera a sua homeostase e aí... Por exemplo, se você vive o tempo inteiro no estresse, você vai antecipar doenças ou você vai manifestar doenças que estão lá, entendeu? Sem se expressar no seu gene, e de repente você acelera esse processo de expressão. São doenças que você poderia nem ter, nem manifestar. Você tem uma configuração para ter, mas você não vai fazer essa expressão gênica se você não estiver no estresse.
E uma das formas, eu trouxe 2 formas, na realidade, de trabalhar. Quando eu comecei dentro da terapia manual, da fisioterapia manipulativa, eu comecei a desenvolver técnicas, né, por conta do toque, que o meu trabalho é com toque, e eu comecei a observar que em determinados pontos no corpo, o paciente acalmava, principalmente na região da boca, o paciente acalmava, o paciente passava a respirar. Então, assim, eu tive paciente que eu colocava o estetoscópio no ouvido para a pessoa ouvir a frequência cardíaca, a batida do coração, e ela não conseguia ouvir, dado o nível de estresse que ela estava. Isso é muito grave. É muito grave. Quando a pessoa está num processo desse, o intestino não funciona direito. E aí, 90% da serotonina que a gente precisa no cérebro, ela é sintetizada no intestino. É o intestino que produz. E se o intestino não está funcionando adequadamente, você vai estar numa ansiedade, numa depressão. Você vai ter vários distúrbios. Então, assim, eu trouxe uma técnica que ela me possibilitava, antes eu fazia com toques, o efeito era 1 semana. Então, eu comecei a trazer uma técnica que você entrava num estado mais profundo, né, de homeostase, de equilíbrio, e demorava mais. Então, você precisava estar usando continuamente, né, fazendo essa técnica, que é com o uso de alguns produtos em ingestão de água. E quando eu trouxe a terapia neural você faz um atendimento ao mês, em média, e você consegue manter as 2 primeiras semanas, o corpo entra no processo de autorregulação. Quando está com 25 a 30 dias, você vê aquilo estabilizado, você começa a perceber você mais sutil, você mais suave, você começa a pensar, nossa, a minha resposta mediante isso aqui está diferente. Legal. E aí, essa homeostase, ela é necessária para você, digamos assim, não é nem prevenir, você evitar manifestar determinadas doenças a longo prazo. E essa formação de terapia neural é algo recente ou é algo que já existia aí no mundo, vamos dizer assim? Pronto. Porque hoje em dia, muitas pessoas também que não vão buscar as informações, quando elas veem, você está falando aqui, elas podem dizer, meu Deus, lá vem mais uma moda, né? Mais uma invenção e tal. Porque a gente, né? As pessoas andam meio, vamos dizer assim, desacreditadas de muita coisa. Mas essa terapia neural, essa forma de você trabalhar hoje, que ajuda, né? Ela é algo baseado cientificamente, você... É coisa antiga, é coisa de agora, é descoberta de agora. Explica um pouquinho para quem está aqui assistindo entender, né, do que você está... de onde veio essa... Sim. A terapia neural, quando a gente utiliza procaína, né, que é um anestésico que era utilizado na odontologia. Só que ele tem uma ação rápida. Então, assim, a odontologia hoje praticamente não utiliza procaína, porque para os procedimentos mais longos, né, então precisava estar fazendo esse anestésico, né, ao longo do atendimento. Então, assim, e aí na Europa começou a se pesquisar a procaína com a ação do sistema nervoso autônomo. Então, ela tem uma função também de reconstrução da bainha mielínica, né, de recompor a bainha mielínica. Dentro do contexto de terapia neural, a gente diz o seguinte, que quando a gente nasce, a gente recebe um barril. E esse barril, ele vai enchendo. Chega uma hora que ele transborda. E esse transbordo, ele se manifesta com uma doença, com uma ansiedade. A terapia neural, ela tem a capacidade de resetar essas informações. Porque tudo no nosso corpo é informação elétrica. Então, a eletricidade do nosso corpo, ela é reorganizada. E aí, aquilo que nós tínhamos uma percepção ou um significado, aquilo ali é modificado. Então, a função da terapia neural dentro do sistema nervoso autônomo é isso que ela faz. E aí, por exemplo, se você tiver num contexto de ansiedade, na hora que você recebe os primeiros pontos da terapia neural, você já começa a relaxar. E aí você me pergunta, isso é de agora? Não, não é de agora. A terapia neural tem muito estudo científico, os europeus, eles são muito criteriosos. E a gente tem aqui também, em Bogotá, né, também é um centro de terapia neural. Inclusive, agora a gente está tendo o Congresso de Terapia Neural, Congresso Internacional no Rio de Janeiro.
né? Então, a gente vai ter os grandes nomes e uma das minhas formações foi com a Tônia. A Tônia, ela é uma baiana, ela é uma brasileira que ela mora na Europa e hoje ela atende só com terapia neural. Ela atende a família do Laí Ribeiro. Então, ela é muito competente no que ela faz. Ela tem doutorado em terapia neural. Para você ver, hoje na Europa, os profissionais, a maioria, eles trabalham com terapia neural. Entendi. Porque é de uma dimensão assim que a gente... por que eu fiz terapia neural? Por que eu quis fazer a formação? Porque eu comecei a ser atendida por terapia neural, com terapia neural. E aí eu sempre faço tudo que eu trago para o meu paciente, eu experiencio antes. Mas, na realidade, eu não tinha intenção de trazer. Mas, quando eu vi os benefícios, eu digo, não, eu quero levar isso para o meu paciente. E aí eu fui buscar, né, a terapia neural para ser uma ferramenta que eu pudesse, digamos assim, estar modulando o meu paciente. Porque com a terapia neural eu consigo modular. Por exemplo, se você tem uma ansiedade, eu sei que a ansiedade é uma baixa na sua serotonina. Quem produz serotonina é o seu intestino. Então, eu faço um protocolo para o seu intestino envolvendo, né, o contexto intestinal nos pontos do intestino e aí você produz serotonina. Legal. Não é legal isso? Muito então, importante. o nosso intestino, todas as nossas doenças, elas têm uma base no intestino. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, imagina que alguém chega para você e fala algo que você não gosta e você fica com raiva. Você fica com muita raiva. O que é a raiva? Quando você está com raiva, você sorri? Não. Você não sorri. Ei. E aí, o que acontece? Quando você não sorri, é porque você não está produzindo serotonina suficientemente. A serotonina é um neuropeptídeo da alegria, da felicidade. Então, o que a terapia neural faz? Quando a gente trabalha nessa função intestinal, a gente consegue aumentar a produção de serotonina, você passa a sorrir e você passa a ser mais feliz. Porque muitas coisas vão acontecer a partir daquilo, porque a frequência da felicidade, da alegria, é uma frequência elevada. Quando a gente começa a entender como é que funciona tudo isso, e hoje eu consigo modular meu paciente dentro desse contexto emocional dele, entendeu? Através da terapia neural. Certo. Então, assim, aquela pessoa que às vezes a gente fala assim, essa pessoa é rabugenta. Sabe aquela pessoa que às vezes ela não... Lógico, tem alguma coisa de personalidade, mas assim, pode estar faltando alguma coisa, né? Tem aquela pessoa que ela é zangada, irritada, muito irritada. Ou vamos lá, uma pessoa que ela não tem também, às vezes, muita autoconfiança até. Exatamente, né? Insegura, né? É uma pessoa insegura. A terapia neural também tem como regular esse sistema? Tem como regular. Agora, na prévia do Enem, eu atendi pacientes que estavam, né, estudantes que estavam no nível muito alto, entendeu? De ansiedade. Então, são pessoas que estudaram muito, que estão capacitadas, mas não têm a permissão. Porque, por exemplo, se eu não tenho a permissão de sorrir, nenhum deles chegou no consultório sorrindo. Se eu não tenho a permissão de sorrir, eu não tenho a permissão de acessar o que eu quero acessar. E, às vezes, eu tenho capacidade, tecnicamente, eu sou muito bem preparada, mas eu não colho o resultado daquilo que eu faço porque eu não tenho a permissão. E aí, quando a gente olha para esse processo da permissão, tem a ver com fisiologia, com o meu estado biológico, tem a ver com isso. E, por exemplo, por que eu estou citando? Porque, à medida que a pessoa está mais velha, ela tem uma carga, o barrilzinho dela está mais cheio. Vai ficando mais cheio, né? E aí, a gente, quando faz a terapia neural, a gente consegue resetar esse processo todo, esse barril, esvaziar esse barril, a pessoa fica mais dócil, mais amável, mais leve. Legal. A primeira reação das pessoas quando a gente termina a terapia neural, eu tenho um espelho bem grande lá, elas olham no espelho e dizem, nossa, eu estou bonita. Olha aí. Eu estou bonita. É a leveza, sabe? Você consegue olhar para você dentro do seu potencial. Por exemplo, biologicamente, o que é a nossa essência? A nossa biologia, ela estando efetiva, em equilíbrio, ela estando num processo de autorregulação. A nossa fisiologia
é que diz o que é a nossa essência. O que é a nossa essência? É você estar em equilíbrio o seu sistema nervoso autônomo. É você, o que é o amor? Amor é uma dose a mais de ocitocina na sua corrente sanguínea. Então, assim, a gente consegue regular todos esses nossos processos emocionais, né, esses neuropeptídeos, através dessas terapias, especialmente da terapia neural. Legal. Então, gente, ó, você que está aí assistindo, como é interessante. Se você é aqui do Piauí, né, porque isso tem que ser uma coisa Sim, presencial, né? Se você mora aqui em Teresina ou mora próximo, a gente vai deixar depois aqui o @ da Janice, porque isso pode ajudar muita gente, sim, né? Então, assim, às vezes, sim, eu vejo pessoas... Outro dia eu estava na academia e aí a minha personal falando de uma aluna dela, né? Não falou o nome, mas dizendo, mulher, aqui minha aluna está desmarcando e tal. Mulher está viciada em Rivotril. Meu Deus. Aí fica tomando Rivotril porque ela disse que tem dificuldade de dormir. E aí fica aquela bola de neve, né? Então, assim... Muitas, eu acho que 90% da população corre já pro medicamento, né? Para química. E isso termina só... eu digo sempre que é como se fosse uma ferida e bota um band-aid em cima. Exato, mascarando. Só que não, né, não resolve. Então, assim, como é importante a gente, pelo menos, escutar. Então, se você está achando interessante essa conversa, passe para frente, compartilhe com outra pessoa, né? Que possa ser ajudada por esse conteúdo aqui. Deixa aí a sua curtida para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Entregue para mais pessoas. Deixe seu comentário, suas dúvidas, suas perguntas, porque depois a Janice vai lá ler, né, e pode lhe responder. Então, é muito importante a gente entender, saber, né? Sim. Saber da existência de outras ferramentas que a gente, sim, pode ter para transitar pela vida de uma forma mais leve, né? De uma, sim, forma mais adequada. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é as pessoas muito estressadas, né? Ou muito com medo, ou muito sem ação. Sim. Ou então com ação demais né? E sem presença. Exato. E assim, chega no consultório diversas, né? Os mais diversos situações, perfis. Né? Então, as pessoas chegam numa aflição muito grande porque acham que não, sabe, que não tem solução. Então, assim, normalmente essas pessoas que chegam nesses estados, mais de aflição, no estado emocional, digamos assim, mais afetado, são pessoas que elas chegam com a energia vital muito baixa. São pessoas que não têm mais disposição porque não estão dormindo direito, não estão se alimentando direito. Provavelmente já tem um contexto de bulimia nervosa e nem sabe que tem. A questão relacional está detonada. Então, assim, eu sempre oriento, quando você entrar num processo desse, você respira. Para e respira fundo, joga teu peito para frente. Aquela frase que diz assim, fulano quer enfrentar o mundo, levar o mundo nos peitos, ela é válida, certa, né? Ela é certa, mas direcionada para a sua reconstrução. Então, você respira, começa a respirar e olhar para os seus órgãos. Respira enchendo o seu coração. Vamos fazer uma coerência cardíaca, enchendo seu coração de ar. Encher o coração de ar. Leva esse ar para o seu cérebro e aí você solta. E aí você depois respira no seu pulmão, respira no seu fígado, respira no seu intestino. O que você está dizendo para o seu corpo, para os seus órgãos, para as suas vísceras? Eu estou enxergando você. Eu estou deixando você agir. E o que é isso? É autorregulação. É autorregulação. Existe um centro de pesquisa, né, de coerência cardíaca aí nos Estados Unidos e na Europa também. Então, o que é a coerência cardíaca? É uma autorregulação, é você equilibrar o sistema nervoso autônomo, né? O simpático e o parasimpático. E se você... eu estou com taquicardia, põe a mão aqui nessa região, respira sentindo isso aqui, faz uma massagem suave, você está ativando seu nervo vago. O nervo vago, ele tem o nome de vago, porque ele sai vagueando todas as suas vísceras, ele inerva todas as suas vísceras. Então, quando você toca aqui, você está gerando um estímulo no seu coração, no seu pulmão. Então, com a terapia neural, a gente faz na região da cavidade oral, que existe a odontologia neurointegrativa, né, neurofocal, a odontologia integrativa, que diz o seguinte, que a nossa boca, ela é um campo de autorregulação, porque a gente pega o nervo vago
na cavidade oral, e ela também é um campo de interferência. Se você tem um canal, se você tem um implante, se você usa um aparelho ortodôntico por um tempo mais prolongado, aquilo gera um campo de interferência que vai gerar um processo, uma patologia, uma disfunção num local diferente, num local distante. Tá, então vamos ensinar para o pessoal que está aqui, que eu achei interessante a história do nervo vago, até depois você continuar. Então, a pessoa está muito ansiosa. Sim. Agitada. Ok. Aí ela pega aqui. Sim. Os 2 dedinhos bem aqui. Pode botar, fazer tem um uma lugar específico. Tem sim. Levanta aí o teu cabelo. Desse lado é melhor para o pessoal ver. A gente faz o seguinte, ó. Tem essa cavidadezinha que sai daqui, o nervo vago, ele acompanha isso aqui, ele desce. Tá? É um nervo craniano, então ele desce, ele controla todas as nossas vísceras, toda a nossa função fisiológica. Você pode pegá-lo aqui e você pode massagear suave, respirando e mandando uma informação, sabe, de harmonia para você, para harmonizar os seus sistemas. Então, você pode estar fazendo isso. Você vai estar fazendo, né, uma autorregulação. Muito interessante. Exato. Né? Por isso que tem aquela... Às vezes a pessoa fala assim, eu acho que é no automático. Respira. Respira fundo. Mas a gente não sabe de onde é que vem isso, né? Olha, a respiração, ela gera disposição. Porque a respiração, a gente, quando ventila, né, que é a entrada e saída do ar... a gente está levando oxigênio e tirando CO2. E o oxigênio, ele é carreado na corrente sanguínea, né, pelo ferro, que está lá na hemoglobina. Então, quando você está anêmica, você está com o seu ferro baixo, que é o ferro biodisponível, como é que você fica? Sem coragem, sem ânimo, apática, pálida. Então, quanto mais você respirar, mais você diz para o ferro, vamos trabalhar, mais biodisponibilidade você vai ter desse ferro. Claro que tem as situações que isso não vai resolver, mas na maioria resolve. Porque, por exemplo, hoje o elemento que a gente é mais carente é o ferro. É o número 1 na população do mundo, não é só no Piauí nem no Brasil, não, é no mundo. E a gente não se atenta, e o ferro é muito importante no processo de dar ânimo, de dar energia. Se você tem ferro baixo, você vai ter alteração na tireoide. Então, assim, dentro da fisioterapia, eu precisei estudar tudo isso, que às vezes eu dou um estímulo para o meu paciente e ele não responde. Não responde. E aí, por que não responde? Tem milhões de possibilidades para ele não estar respondendo, para ele não estar melhorando. Um tecido para cicatrizar tem que ter um ferro efetivo. Tem que ter um ferro efetivo, entendeu? Legal. E aí eu tive uma oportunidade de conhecer a assistente do Dr. Ray, que é aquele cirurgião, e ela disse o seguinte, o Dr. Ray, ele não faz cirurgia em gente que não come carne. Carne vermelha. Eu sei. Que não come carne vermelha, porque o processo cicatricial, né, fica muito lento. E a cicatriz fica com queloide, fica hipertrófica. E, claro, que compromete a qualidade do trabalho dele, que é algo que ele prima, né, por os resultados. Interessante, então, eu não sabia dessa. Então, quer dizer que pode ser, né, eu não sou, que alguém que é vegetariano, se ele não segue uma dieta muito balanceada, uma suplementação, que suplementa e tal, principalmente vitamina B12, pode ter problemas com cicatrização. Pode ter problemas com cicatrização. Vitamina B12, ela participa da síntese do ferro, da absorção do ferro também. Entendeu? Então, quando a gente olha para isso, a gente não é só um braço que movimenta. O contexto fisioterapêutico, quando a gente olha de integração, é isso que eu trouxe aqui. É esse equilíbrio, é essa comunicação. E hoje, no consultório, eu formatei um método, né, que é o diálogo corporal. Então, você chega lá, eu ensino você a ter essa comunicação com o seu corpo, a você viver em mais harmonia, a você integrar sua sexualidade dentro desse contexto, dessa informação. Às vezes, chega para mim, Franci Carmen, mulheres que pariram, o bebê já tem 2 anos. Ela chega com aquele sutiã de estimação bege, com a parte de trás lá em cima, a mama lá embaixo. E o que é isso? Por que está assim? Chega com dor em tudo quanto é lugar. Aí eu levo para frente daquele espelho grande, eu digo, olhe para você. O que está faltando em você? Legal. Então, assim, elas entendem que elas estão com dificuldade de voltar para o lugar de esposa. Sim, aí se dedicam muito ao filho porque tem medo de voltar para o lugar de esposa, porque existe uma restrição em algum momento
né? Tem um registro de alguma restrição em algum momento relacional e principalmente voltado para a sexualidade. Eu não sou sexóloga, mas não precisa ser para entender isso. Quando você consegue ter uma percepção... Eu já atendi muita gente. Eu tenho mais de 15 anos de profissão, de pegando nas pessoas. Sim. Meus pacientes, eu os conheço muito mais do que eles se conhecem. É a melhor, vamos dizer, pesquisa, né? É o dia a dia, Exatamente. o contato com as pessoas, cada uma traz uma história, traz uma situação. Exatamente. São e é muito histórias. interessante. E, assim, o que eu estou achando interessante aqui é que eu nunca tinha visto um fisioterapeuta falando de tanta coisa que, vamos dizer... Podem até dizer, tá fugindo da área, que existe essas coisas hoje em dia, né? Isso não é do fisioterapeuta, isso não é da enfermagem, isso não é... Mas como eu acredito nisso, em uma coisa integral. Se você está cuidando de um ser humano, quanto mais informação você tiver, né? E puder, eu digo sempre, a caixinha de ferramenta ali, você vai, né? Pegar ali aquilo que precisa naquele momento para aquela pessoa. Eu parto do princípio que eu cuido de pessoas e não de doenças. Legal. Então, quando a gente cuida de pessoas, a gente tem por obrigação ampliar a nossa percepção. E aí, o meu atendimento é um atendimento que eu trabalho o autoentendimento, porque se o meu paciente não entender o que está acontecendo com ele, ele não alcança a cura. Verdade. Ele não alcança. Qual é a minha função? É estimular, fomentar ele a fazer esse diálogo, a ter esse diálogo com o corpo dele, para que ele possa deixar de olhar para a doença e olhar para uma outra direção, né? E fazer essa elaboração, porque eu não curo ninguém. Sim. A cura está dentro de você. O seu corpo tem tudo o que você precisa. A gente aqui não tem a informação adequada, às vezes o profissional fala, a gente não alcança. Agora, em julho passado, eu tive a oportunidade de palestrar num congresso de medicina integrativa no Rio de Janeiro, né, em Búzios. E eu fiquei impressionada. Foi um congresso internacional, eu fiquei impressionada com a quantidade de tecnologia que existe hoje dentro da medicina integrativa. Tem tecnologia, por exemplo, que ele faz a sua fotografia e ele analisa, inclusive fazendo um mapeamento da sua informação genética, já lhe dando uma previsão do que você pode desenvolver em termos de doença, e, ao mesmo tempo, ele emite uma frequência para fazer determinadas correções na frequência daquele órgão que está alterada por conta de estresse, porque mentalmente você está no... Sim. Então, assim, eu fiquei chocada, né, com tanta informação tecnológica. Que bom, né? Que a gente está evoluindo nesse sentido, porque realmente... Às vezes você vê uma pessoa... E outra, é importante você estar aberto para isso. Está aberto. Tem pessoas, né? Tem pessoas que elas são muito fechadas e elas vivem na mesmice. E a vida não muda porque ela não se dá a oportunidade dela conhecer outras coisas, dela vivenciar, pelo menos ir lá experienciar. Deixa eu ir lá ver se isso funciona mesmo para mim, né? Ou não. Então, assim, aconteceu uma situação de uma pessoa... que amiga minha, que a mãe tá... Muitas questões, ela tem muitas questões de dores, de problemas de artrose, artrite, várias coisas e tal, já fez várias cirurgias. E aí eu um dia falando para ela de um médico integrativo também, né, que eu frequento, que eu acho muito interessante e tal. E aí ela levou a mãe dela lá, mas quando a mãe já com a cabeça muito formatada, né, pela medicina tradicional lá, ela não quis seguir nada do que o outro médico lá falou. Então, ela acredita muito no doutor fulano de tal, que disse que vai fazer a cirurgia, aí faz não sei quantas mil cirurgias no joelho, no cotovelo, não sei aonde, dá um remédio. Então, assim, é aquela história. A nossa vida, ela é o reflexo daquilo que a gente acredita, né? Então, assim, é muito importante. Então, agora aqui deixando aqui mais uma lição dessa nossa conversa. Que a gente se permita, né? Que a gente se permita vivenciar o novo. Exatamente. Porque se eu não me permitir, como é que eu vou saber se aquilo é bom ou é ruim? Exatamente. E aí eu digo sempre que essa vida aqui, independente da quantidade de anos que a gente vai passar, ainda é muito pequena, ainda é muito curta. E aí a gente precisa viver da melhor forma que a gente puder. Se existem os recursos, se existem os profissionais, né? Por que eu não vou
buscar? Por que que eu não vou experimentar? Sim. Eu vou lá. Se eu ver que é legal, eu continuo. Não é legal, eu não vou. Exatamente. Né? Porque é tão legal, a gente já pensou, a pessoa passa por um tratamento desse, se conhece melhor, começa a perceber mais coisas que antes não percebia, e aí a vida fica mais interessante. Mais leve, mais né? tudo. É outro contexto. Olha só, a minha mãe, ela toma quase 20 medicações. Minha mãe tem 89 anos. Então, assim, tem como eu interferir nisso aí? Não. A minha mãe, ela acredita naquilo, é aquilo que vai fazer ela melhorar. Eu respeito. E, assim, a medicina tradicional, ela é importante, principalmente para essa geração mais antiga. A cirurgia, ela tem a sua necessidade. A medicação de urgência, ela tem a sua necessidade. Eu não estou falando de ir ou não ir, não. né? É isso ou isso. Não é, eu não estou separando. Eu estou dizendo, é a medicação e isso. É a medicação e a terapia pode neural. potencializar, é a medicação, né? E a constelação. É a medicação e o trabalho do enfermeiro. Sabe? A gente tem que se abrir e se permitir. Se é algo para me melhorar, como você citou, por que não? Por que não, né? Por que não? Muito interessante, Janice. E quando a pessoa chega lá no seu consultório, né? Sim. A primeira coisa que você faz com essa pessoa? Cheguei lá, tô com dor no meu quadril. E aí, então, como é? Aí a gente passa por uma consulta. Na consulta eu vou lhe ouvir. E aí, paralelo a isso, eu já vou fazendo algumas perguntas, né, que vão me trazer as respostas inteligentes, né, algumas perguntas chaves. E aí a gente vai adentrando. Eu gosto de escutar a história do paciente, o que ele faz, como era na infância. Então, eu trago a história dele desde a infância. Quais as histórias que ele ouvia quando ele era criança, entendeu? Eu lembro, olha só, eu recebi uma senhorinha. Essa senhorinha, ela era da zona rural. Mas ela trabalhava aqui. Ela tinha uma casa na zona rural, mas trabalhava aqui. E essa senhorinha, ela tinha uma dor nas pernas, uma dor na coluna que não passava com nada. E aí eu comecei, aí ela dizia, não, mas isso aqui, eu não vai passar nunca, não vai passar nunca. E eu fui investigando, aí ela disse o seguinte, eu digo, quem lhe disse que não vai passar? Ela disse, o médico. Eu tinha 8 anos. Ela acreditou, né? Eu tinha 8 anos, a minha mãe me deu uma pesada. E o médico, minha mãe me levou para o médico e o médico disse, escambichou sua filha. Ela vai ser doente para o resto da vida. E ela acreditou naquilo ali. E ela acreditou e ela se tornou doente. Olha. Então, eu fiz um trabalho com ela e aí ela vive hoje sem dor. Graças a Deus. Então, outra coisa importante, né? A gente não acreditar no que dizem pra gente. Porque, às vezes, a gente toma como verdade, principalmente um pai, uma mãe, quem né? tem autoridade, né? O médico tem muita autoridade. A gente dá muita pessoas autoridade. de autoridade. E, às vezes, gente... E aí, eu falei pai e mãe aqui. Mas, assim, nem sempre ele fala aquilo intencionalmente, né, para prejudicar. Nunca é. Ele também tem uma crença, né, alguma coisa assim. Ele recebeu a informação. E o que a gente pode fazer por nós para que a gente, né, viva de uma forma melhor? É ir buscar tratamentos, terapias, enfim, coisas que possam nos ajudar a quebrar, né, essas crenças, a entender quem a gente é, olhar para a gente, para as nossas potencialidades, porque realmente, às vezes você cresce assim. Você disse que teve 13 irmãos, né? 13 irmãos. Aí tem sempre o danado, o inteligente, né? O bagunceiro. E tem vários, assim. Cada um vai receber um rótulo, né? Geralmente na família é assim. E aí essa pessoa cresce acreditando naquilo. E uma coisa que é interessante, eu sempre analiso. A gente não para nem para olhar para a nossa alimentação, Francis Carmen. Sim. No contexto geral, então, assim, os doces estão aí numa avalanche. E o que é doce? De onde é que vem o açúcar? Da cana-de-açúcar. Sim. E cana-de-açúcar fabrica o quê? Etanol, álcool. É. Então, comer açúcar no primeiro momento vai te dar aquele barato. Mas depois, tu entra num processo turvo da tua mente que tu não consegue ter clareza. Tu fica ansiosa, vai olhar para a tua alimentação. Então, assim, às vezes, uma informação dessa... Tem gente que muda a alimentação por conta de uma informação dessa. Verdade, é importantíssimo. Entendeu? Então, quando a gente olha o que é o álcool,
É açúcar modificado, né? Ó, eu Vem pelo da menos, eu mesma adorava origem. açúcar. E não vou dizer que não gosto, toda mulher gosta de doce. Mas, assim, eu comia muito açúcar, era café com muito açúcar, suco, tudo. Quando eu comecei a entender sobre isso, a ler, né? Aí eu já comecei a diminuir, reduzir. Hoje eu já tomo suco sem açúcar, café sem açúcar. Como um doce aqui e acolá, no aniversário e tal, mas tirei da minha vida. Por quê? Porque eu entendi que isso fazia mal para Sim. mim. É terrível o açúcar. Então, Ele assim, gera a consciência, né? Quando a gente toma consciência das coisas, quando a gente busca. a qualidade da água que a gente bebe. Nosso corpo é 75% água. Então, eu tomo remédio para melhorar, mas eu tomo água de péssima qualidade. Tem uma máquina japonesa que eu sou apaixonada, que eu estou num processo de adquirir essa máquina. Então, ela libera água com 2 tipos de pH, né? Um de 9 ponto alguma coisa e um de 11 ponto alguma coisa, além de água termal, que você pode usar para lavar seu cabelo, e uma água superácida, que se você tiver um ferimento na pele, ele não vai infectar se você passar a água, lavar com a água, porque ele mata todas as bactérias, porque a água é superácida. Então, assim, você pega um tomate, a folhagem, e você coloca numa água de pH de 11 ponto alguma coisa, ele tira o agrotóxico daquilo ali. Legal. Você consegue ver a diferença você põe na água normal, a água sai do mesma cor. Quando você põe na água uma água hidrogenada com pH, uma alcalina, né? pH bem elevado, você vê que a água sai amarelada, sai turva. Interessante. Pois é. Então, a gente tem que olhar para a qualidade da água que a gente bebe, que a gente ingere, porque é o nosso aquário. Então, se você põe um peixinho lá no aquário com a água suja, ele vai morrer. E a gente, desde que a gente nasce, a gente vai morrendo a cada dia. A gente troca de célula, as nossas células são trocadas constantemente. Então, se a gente não se dá conta que esse processo de envelhecimento é desde a hora que nasce. Sim. A gente vai e a gente precisa dar condições para o nosso corpo responder de uma forma mais efetiva, com alimentação, com água, com informações adequadas, com bons pensamentos, com boas relações, com pessoas que te elevem. Precisa disso. Muito bem. Amei, viu, esse bate-papo. E queria te pedir, assim, para que você, se você pudesse aí dizer para as mulheres que estão aqui nos assistindo, tem homens também, para as pessoas que estão nos assistindo, o que de essencial ela precisa começar a fazer hoje para ter uma vida mais... Como é que eu posso... o nome equilibrado. O mínimo de equilíbrio. Um mínimo de equilíbrio. Buscar a autorregulação. Buscar essa função. É estrutural, não é uma ideia, é estrutural. É um nervo que você tem que ele vai te dar uma sensação de calmaria. A tua frequência cardíaca vai normalizar, a tua frequência respiratória vai normalizar, a tua peristalse vai normalizar, né? O movimento do intestino, a tua função renal vai normalizar. O rim desorganizado, você tem uma alteração da sua pressão arterial. E ninguém nem sabe. E engraçado, tem médico que nem diz isso, né? Eles nunca dizem. Você vai no médico, aí se a pessoa está com uma pressão alta, passa logo o remédio. Olha, você vai usar esse remédio agora pro resto da sua vida, né? É só isso. A medicina integrativa, hoje os profissionais, eles falam... porque, assim, a gente tem que entender também as gerações. Sim. Os médicos que nós temos hoje, que são os médicos tradicionais, da medicina tradicional, eles vêm de uma geração... Onde não se falava disso, né? Não se falava. Hoje a gente tem uma geração de profissionais de saúde muito tecnológica, que também não fala muito. Sim. Que quer ver o teu exame. Isso. Então, assim, tem que ser o contexto. E a tônica do mundo é essa. Não é só aqui em Teresina, não é bobagem isso que eu estou falando. A tônica do mundo é essa. Olha, eu atendo empresários. São pessoas que são envolvidas com grandes negócios de milhões. E eles chegam no estado de estresse, você não tem noção. Eles não conseguem nem respirar, eles já chegam assim, sabe? Sem respirar. Então, ele diz, quando eu estou aqui, eu acalmo, aqui eu sinto paz, porque eu vou logo lá no pontinho na boca. Eu tenho que regular, que eu não tenho como atender uma pessoa naquela condição. E eu primeiro coloco ele em autorregulação para eu poder entender o que é a bola da vez. Então, gente, é importantíssimo
a gente buscar, de alguma forma, né? Encontrar esse equilíbrio na nossa vida. É para isso que esse podcast também existe, eu digo muito, para ajudar as pessoas que estão do outro lado, né? As mulheres e homens também, que tem homem que é fã aqui do podcast. Eu agradeço muito. Agradeço por você estar aí, né, compartilhando, mostrando para mais pessoas conteúdos como esse, que pode ajudar aí essa pessoa, né, a viver melhor. Às vezes é uma pessoa da sua própria família, é um filho, é um irmão, é um pai, é uma mãe, né? Às vezes é uma amiga, um amigo. Mas eu digo muito que a gente pode ser canal de luz na vida das pessoas. E que o propósito aqui do podcast também é esse, né? Cada convidada que vem, ela é essa mensageira, vamos dizer, de Deus, assim, é um canal de luz, porque está trazendo um conteúdo de qualidade, está trazendo informações que possam te ajudar a viver melhor, despertar o poder que a gente fala, que é esse poder interior, né, de ser você na vida, com mais autoconfiança, sabe, com mais leveza, e também distribuindo aí por onde você passar a sua luz, porque quando a gente se ilumina, tudo ao redor vai ficar mais iluminado. Exatamente. E isso não é conversa de gente que abraça a árvore. E eu digo muito, eu também abraço a árvore. Eu aprendi a abraçar a árvore, porque a gente sabe, né, da natureza, da força que é a natureza. Nós somos a Né? natureza. Nós somos a natureza. Quando a gente volta, né, quando a gente acaba aqui nosso tempo aqui, a gente volta para a terra, né? Então, assim, que a gente possa viver mais integrada com o mundo, com a natureza. Hoje a gente vive muito aqui, só aqui, né? No celular. Então, assim, hoje eu até fiz um exame com a doutora Mariana Nogueira. Sim. Eu esqueci o nome do exame agora, que a gente pega um vidrinho. É do sangue vivo? É, do sangue vivo. Análise do sangue vivo. E aí depois ela pegou uns vidrinhos assim que tinham as frequências. Sim, sim. Né? E aí, é biorressonância. Biorressonância, exatamente. Eu faço isso aí. E aí, algumas coisas, né, a gente repele, a nossa frequência não está legal. Não ressoa. E muito interessante. Então, assim, é você buscar alternativas, né, para que você viva melhor, para que você seja uma pessoa melhor, porque eu acredito que cada um de nós tem dons e talentos que Deus nos dá para a gente servir aqui no mundo. Mas só que se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar os outros, né? Então, cada um... É aquela história, varrer primeiro a nossa calçada, né? Então, vamos cuidar primeiro da gente, aí depois a gente consegue. Porque também eu vejo muito isso. Eu faço alguns trabalhos voluntários e, às vezes, eu vejo pessoas muito... eu quero ajudar. Aí ajuda o outro, mas está toda detonada, vamos dizer assim, né? Sem saúde, como você falou. Exatamente. Dessa mãe que chegou aí. Aquela pessoa descuidada que não vai no médico, que não se cuida, que não faz uma alimentação legal, que não faz uma atividade física, que não trabalha o espiritual, né? O emocional. Então, se eu estou toda desregulada, como é que eu vou ter condição de ajudar aquela outra pessoa? Sim. Exatamente. E isso é autorresponsabilidade, né? É autorresponsabilidade. Se a gente partir do princípio que o nosso corpo ele é o nosso instrumento de relação com o mundo, mas quando a gente olha para o corpo, olhando para a nossa fisiologia, para a nossa biologia, controlando o que a gente produz, a gente pode controlar a nossa fisiologia, os neuropeptídeos que a gente produz, né? Os hormônios, digamos assim, que a gente produz. Porque as nossas ações são respostas ao que a gente produz de neuropeptídeo. Então, assim, eu sinto algo, imediatamente eu vou ter um julgamento, eu vou ter um pensamento julgador. Isso me coloca em risco ou isso é tranquilo para mim? Então, assim, eu não consigo sentir, eu sou muito racional. O pensamento, ele é consequência do que eu sinto. Não tem como você não sentir se você tem um sistema parasimpático, a função dele. Agora, você nega e você desconhece a forma de sentir, é diferente. Mas todo mundo que chega no consultório, eu boto para sentir. Legal. Então, o sentir, ele é o princípio da cura. Quer dizer que o meu sistema nervoso autônomo, especialmente o parasimpático, ele está em equilíbrio. Ele está organizado, ele está se comunicando, dialogando com o simpático. Então, isso é autorregulação. Então, busque informações sobre isso, porque vai mudar muito a sua qualidade de vida, vai fazer você se olhar de uma forma mais inteira, vai fazer você entender quem é você, o que é seu coração, o que é seu pulmão. Não só dentro daquele contexto de doença
Porque a gente conhece quando vai ao médico, quando precisa. Sim. Você vai prevenir. E a tônica do mundo hoje é a prevenção. Então, a gente não pode negar isso. Cuidar da gente, né? Nós somos vamos dizer, valorizar esse templo, né, que é o nosso corpo. Nós somos um recipiente. Né, onde mora o nosso espírito, que através desse corpo, o nosso espírito vai, vamos dizer, fazer que a missão dele, né, que ele tem que fazer aqui na Terra. Eu acredito muito. E aproveitando isso, eu quero te fazer uma pergunta. Todas nós, né, eu digo que todas nós, mulheres e homens também, a gente tem superpoderes. Sim. E aí eu queria saber, dentre todos os seus superpoderes, qual seria um que você diria assim, não, esse é o meu principal superpoder que me ajudou a chegar até aqui, né, a ser a Jeanice que eu sou hoje, a realizar as coisas que eu realizo. Que superpoder é esse? Eu acho que a coragem e a firmeza de dizer o que eu quero. Uhum. Porque, assim, dentro da minha vida profissional, né, do meu contexto clínico, muitas vezes eu preciso ser firme. Sim. Eu não posso dizer, coitadinho, não tenho como. Então, eu tenho um paciente que está lá sentindo dor, mas ele precisa passar por aquilo para quebrar aquele processo que ele está, aquela informação, aquela memória que ele tem ali, entendeu? Para que ele chegue no próximo momento. Ele me contratou para isso. Sim. Eu sempre digo, olha, eu não lhe disse que não ia doer. Eu não quero ser boazinha. Eu sou muito firme. Não é que eu não seja generosa, Sim. mas eu sou firme. Porque senão não ajuda o outro, né? E minha outra, assim, Jeanice, em que você se admira? Na minha coragem, Franci Carmen. Eu me sinto muito corajosa, eu me considero muito corajosa. Então, dentro de um contexto, eu saí, fui para fora. Eu tive ano que eu fui 8 vezes ao ano para São Paulo para fazer formações. Eu procurei me relacionar, conhecer outras áreas, entrar para comportamento. Hoje eu atendo também com comportamento. Então, assim, Jeanice, você é fisioterapeuta? Sim, eu sou fisioterapeuta de formação, limita, né? mas eu sou empresária. Eu trabalho com comportamento. Eu sou mãe. Eu tenho um namorado. São vários papéis, né? Então, eu não posso me restringir à função de fisioterapeuta, que eu tenho um conselho que me restringe. Que ele diz, você só pode ser isso. Sim, pois é. Então, é complicado. Então, assim, eu não posso ser só fisioterapeuta. É um absurdo alguém dizer, eu sou isso. Eu sou a Jeanice, eu sou o que eu quiser. A gente é o que quer, verdade. Entendeu? Muito bem. Ó, e uma mulher super poderosa. Aqui só vem mulher poderosa. E para você, né? Você falou aí dos seus poderes, dos seus superpoderes. Mas se você fosse definir uma mulher poderosa, o que essa mulher traz, né, de característica, enfim, o que é para você uma mulher poderosa? Franci Carmen, eu consigo olhar e diferenciar a função e a fisiologia da mulher da função e a fisiologia do homem. Para mim, uma mulher poderosa é uma mulher estrategista, é uma mulher que tem autoconfiança. É a Franci Carmen. Olha aí, minha gente, que chique, uma mulher dessa tão cheia de conhecimento. Uma mulher que tem autoconfiança, ela tem até medo, mas ela não manifesta o medo, porque dentro do contexto dela, dentro do movimento dela, ela tem um marido que é provedor, que é protetor, e ela consegue desafiar esse marido para ele ser melhor, ela consegue proteger os filhos, ela consegue nutrir a sua família. Para mim, mulher poderosa, super poderosa, é isso aí. Muito bem. Entendeu? E isso depende muito da autoconfiança. E ela chega e diz assim... ela não tem o medo de chegar para o marido e falar das suas fragilidades, Sim. de ter conversas difíceis, entender o que é necessário. Não existem só conversas Sim. fáceis, de ter conversas difíceis, de dizer, olha, eu estou fragilizada nisso, eu estou precisando de ajuda. E é nisso que ela se fortalece. Então, uma mulher superpoderosa é uma mulher que faz sexo muito bem, é uma mulher que tem a sua ação social dentro de um contexto, né? De ser voluntária, de ajudar o próximo. É a mulher que transborda. Olha aí, sabe? gente, vamos lá. Trabalhar a autoconfiança, então, né? Exatamente. Então, exatamente, você falou aí de quem é autoconfiante, né? E mesmo assim tem medo. Realmente, eu também tenho vários medos, mas eu faço o medo de ter medo de mim. Eu digo muito assim, né? Desmentir o medo. Eu faço o medo de ter medo de mim. Eu digo, pois tá bom, mas eu vou assim mesmo. Eu vou com medo e peço ajuda. Então, é isso. É a gente... Por isso que quando eu criei aqui, né, o podcast, esse Elas Têm Poder e tal, é porque eu acredito que cada uma de nós, na realidade,
a gente pode desenvolver, né? Essa coragem, essa autoconfiança. Sim. Tem uns que têm um pouco mais de facilidade, tem outros que não. Mas se você for ver e se você investir em você mesma, você vai descobrir que você tem esse poder, que você, né, consegue realizar as coisas na vida e que também não precisa agradar todo mundo. Não precisa. Que é uma das coisas que também ajuda muita gente, né? A terapia neural, ela deixa você bocuda. Isso não. Pois é. Tipo, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não concordo. E tá tudo bem, né? A gente não pode... É aquela história de estar alinhada com a nossa essência, com os nossos valores. Isso eu acredito que traz também muito poder, né? Muito poder. Porque a gente não titubeia ali na hora de dizer um não ou de dizer um sim, quando a gente tem esse entendimento. Então, gente, autoconhecimento, a base de tudo. Regulação aí, autorregulação. Né? Autorregulação, buscar outros conhecimentos, se permitir passar por experiências, por tratamentos diferentes, inovadores, integrativos. Então, quem quiser procurar a Gianice, a gente vai deixar aqui o @ dela. E eu acredito que você que está aí do outro lado já está saindo daqui dessa conversa com a cabeça um pouco mais, né? Sim, mais diferente, mais aberta. Se permita, assista novamente, compartilhe com quem você puder compartilhar, deixa aí o seu like, o seu comentário, porque quanto mais pessoas equilibradas, né, mais, vamos dizer, felizes, mais plenas, né? O nome é equilibrado mesmo. Equilibrado. Quanto mais pessoas assim tiver no mundo, o mundo vai se tornando melhor. Com certeza. Né? E como a gente disse, a gente começa pela gente. Então, se eu tiver melhor, eu vou começar a ajudar quem está ali perto de mim. Sim. Até pelo exemplo. A pessoa vai olhando e vai percebendo alguma mudança. A sua caminhada. Né? E aí vai se contaminando de uma forma positiva. Se contagiando, né? Na realidade. Se contagiando, exatamente. Se contagiando de uma forma positiva para que a gente fique bem, para que a gente viva melhor. Então, eu agradeço demais. Primeiro, a Gianice, que está aqui com a gente, né? Que trouxe todo esse conteúdo aí que você tem, que eu tenho certeza que tem milhões de coisas a mais, mas o tempo para a gente aqui agora é escasso. Mas agradecer demais pelo seu servir no mundo, porque a gente precisa de pessoas assim, né? A gente precisa de gente do bem, que queira fazer o bem e com responsabilidade, né? Estudando, se desenvolvendo, expandindo a consciência. É incrível o seu trabalho, né? Meus parabéns novamente, e eu acredito que você já tenha ajudado muitas pessoas e daqui para frente vai ajudar muito mais, porque através dessa entrevista aqui as pessoas vão entender e isso vai ficar eternizado, né? Essa entrevista, essa sua fala aqui vai para qualquer lugar do mundo, que eu digo que aqui esse podcast é uma plataforma de lançamento de mulher para o mundo. Então, aqui vai para o mundo. Mais uma vez, agradecer a sua audiência, que nos ajudou a chegar aí, né, a essa conquista de já estamos aí sendo um canal monetizado, através da sua audiência, de vocês compartilhando, de vocês deixando os likes aí. É muito legal para que esse trabalho continue. E eu te convido para estar com a gente aqui novamente na próxima quarta-feira, em um outro episódio maravilhoso, com outra mulher super poderosa, para te ajudar aí a ir na tua jornada com mais autoconfiança, com mais coragem, como disse a nossa convidada aqui, e sendo luz no mundo aí, na sua própria vida e na vida de quem está aí do seu lado. Então, um abraço e até a próxima quarta-feira.